E primeiro, respondendo a tua pergunta aí, eu gostaria de falar primeiro sobre o conceito de advocacia digital, porque isso é fundamental para entender como é que funciona ali a controladoria, né? Então, basicamente, o escritório digital, ele tem ali quatro pilares fundamentais, que são basicamente o marketing jurídico digital, né? Junto com o fechamento de contratos online, ou seja, você executar o teu marketing dentro das normas da OAB e ali já engatar com um fechamento de contrato, né? O segundo pilar seria a automação de atendimento, então você ter aquele atendimento lá dos clientes do escritório de forma online, você poder receber documentação, tudo de forma online. Então, como que você vai fazer esse primeiro atendimento? Onde que ele vai te chamar? Qual que vai ser o retorno que você vai dar para ele? Qual que é o tipo de ferramenta que você vai usar para atendê-lo virtualmente? Então, é importante esse segundo pilar também. O terceiro pilar, o Task Score, né, que ele é uma evolução aí do timesheet. O timesheet é bastante conhecido, ele mede ali o tempo das tarefas que você está executando ali no escritório, mas o Task Score seria uma evolução disso, né? Basicamente, você vai ter ali não só medir o tempo que o escritório gasta que o colaborador gasta naquela tarefa, mas também a complexidade daquela tarefa, né? Então, é um passo a mais. E o quarto pilar é justamente a controladoria jurídica digital, né? Que é o nosso assunto hoje aqui. E aí, para falar sobre a implementação da controladoria jurídica de forma remota, né? A gente encontra aí vários manuais muito interessantes aí sobre controladoria jurídica, e todos eles falam muito da questão do primeiro passo ser o planejamento, né? Mas eu gostaria de dar um passo atrás aqui e falar para vocês o seguinte: o planejamento, para você fazer um planejamento bem feito, você precisa ter primeiro um bom diagnóstico do teu escritório, né? Você precisa conhecer bem o teu escritório para poder fazer um planejamento bem feito. Então, geralmente os manuais já partem do pressuposto de que você conhece, mas isso nem sempre é verdade, principalmente quando você está iniciando ali a controladoria. Então, eu aconselharia o primeiro passo, um diagnóstico bem feito. Se você já tem dados aí, você já utiliza esses dados para fazer uma avaliação melhor do seu escritório. Mas se você não tem, convoca a equipe, faz um brainstorm. Tenho certeza que esse conhecimento tácito da equipe vai ser muito importante para você entender quais são as ineficiências do seu escritório e, com base nisso, você elabora um planejamento mais estratégico, né? É o que a gente chama aí de engenharia de valor, é justamente você entender o que vai agregar de valor no teu escritório, esse planejamento. E aí você, tendo isso em mãos, você elabora um plano de ação, né, bem detalhado, com responsáveis, com datas de entrega, com como vai fazer. Então, esse plano de como você vai chegar lá é importante, né? É com base nisso que a sua equipe vai se direcionar. E aí você parte para a implementação propriamente dita, né? Onde você pode fazer ali, por assim, várias coisas que você pode observar, mas você pode, alguns principais, você pode ter o cuidado primeiro de definir bem as responsabilidades da equipe, né? Isso é uma coisa que às vezes é um pouco negligenciada, mas quando você define bem o papel de cada colaborador da equipe, você evita ter ali papéis sobrepostos, né? Funções sobrepostas. Então, duas pessoas da equipe fazendo a mesma função, causando ali reincidência, né? Ou mesmo lacunas, né? Você ter tarefas dentro do escritório que deveriam ser realizadas e ninguém faz porque não é responsabilidade de ninguém, não está bem definido isso. Então, esse seria um dos passos da implementação. O segundo, você definir um procedimento ali padrão, né, para cada tipo de ação. Então, o tipo de especialidade que se atende hoje no escritório, qual que seria o passo a passo? Qual que seriam as etapas? Primeiro eu faço uma coleta de documentação, depois eu faço uma análise de caso, depois eu faço a elaboração de uma petição inicial. Bom, isso vai ser caso a caso. Mas você precisa ter esse fluxo bem definido, e aí a gente passa para o terceiro passo, que seria estabelecer métricas relevantes, tá? Não adianta você ter inúmeras métricas dentro do seu escritório se aquilo não trouxer algum conhecimento palpável, né? Então, você precisa ter poucas métricas ali, mas que vão te trazer um conhecimento mais aprofundado do seu escritório, e aí, com base nisso, você vai caminhando com a controladoria. E, por último, eu queria chamar atenção para um outro ponto, né?
que seria as avaliações periódicas. Depois que você tem implementado essa controladoria, é importante que você faça uma avaliação periódica de se isso está caminhando bem, né? Quais são os pontos positivos, pontos negativos do que foi implementado para que você possa corrigir. Basicamente, você está rodando aí, pelo cenário que passei, você está rodando aí o PDCA, né? Onde você tem primeiro o planejamento, depois a execução, depois você faz o check, né? A análise de que aquilo está sendo bem executado e, por último, você faz o ajuste ou a correção do que não está andando bem, né? E aí é o que a gente chama hoje de melhoria contínua, né? Isso é um processo para sempre, né?